coisa querida da minha vida! Ainda estamos falando a respeito dos direitos de privacidade e a gente vai falar a respeito agora de um dos direitos mais importantes da nossa Constituição, pelo menos um dos que mais cai em prova, que é a inviolabilidade domiciliar. Vamos ver o que a Constituição nos diz. Vem comigo. Ela diz assim, ó. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que a Constituição está me dizendo? Ela está dizendo assim, ei, a casa é seu ambiente de privacidade, é o seu ambiente de intimidade, é o seu refúgio. Por isso que ela vai dizer que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Por isso que ninguém pode entrar na casa de uma pessoa sem que o morador consinta. Então, por isso, quando você vai na casa de alguém, o que você tem que fazer? Bater na porta, não é verdade? Então, você bate na porta e fala, ei, posso entrar e tal. Por que você faz isso? Porque a educação manda e porque a Constituição também manda. Porque ela fala que ninguém pode entrar na casa de alguém sem consentimento do morador. Entretanto, nós sabemos que não há direito fundamental absoluto, nem mesmo à casa das pessoas. Por isso que a Constituição vai trazer exceções, vai trazer situações em que o domicílio poderá ser violado, mesmo que o morador não consinta. Então, qual que é a regra? Para entrar na casa de alguém, bate na porta, pede para entrar. Entrou, o morador deixou, maravilha, tá tudo certinho. O morador não deixou, não entra. Agora, existem situações em que mesmo que o morador não consinta, é possível entrada. E são essas situações mencionadas aqui na Constituição. Flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou ainda por ordem judicial e desde que seja durante o dia. Por isso a gente esquematiza assim, ó. Então, a casa, asilo inviolável do indivíduo. Ninguém entra sem consentimento. Exceções. Flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou ainda por ordem judicial. Mas se for ordem judicial, a entrada só pode acontecer durante o dia. Logo, nos outros casos de flagrante, desastre para prestar socorro, a entrada pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite. E quer ver como faz sentido? Flagrante. Imagine que o cara assaltou alguém ali. A polícia viu, imagine a situação. Então a pessoa acabou de assaltar, roubou a bolsa ali de uma senhora. E daí o policial viu ali ele pegando e sai correndo ali na perseguição. E o cara pega e entra na casa dele, ou entra numa casa e fecha a porta. Aí será que o policial vai poder entrar ou não vai poder entrar nesse caso? Vai falar assim, ei, por gentelezinha, posso entrar? Moça, até isso aconteceu, o cara já sumiu. Então, claro que vai poder entrar sim. Por quê? Porque existe uma situação de flagrante delito. Então, por isso que pode entrar. Imagina, né? Tô até vendo a cena. O bandido entra pra dentro da casa, fecha a porta e faz assim no policial. Lá, 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 lá. Não é pique-esconde isso aqui, né? Lembra que quando a gente brincava de pega-pega, né? Que tinha um lugar lá que não podia pegar. Cara, não é isso, né? Então a casa não serve para isso. É flagrante? Mete o pé na porta e pode entrar sim. No caso de desastre, acontecendo alguma coisa, né? E até muitas vezes para prestar socorro, pode entrar na casa de alguém aí para salvar uma pessoa. Inclusive, por exemplo, não precisa ter consentimento do morador. Imagine a seguinte situação, imagine não, foi um caso que aconteceu de verdade, inclusive foram uns alunos meus que prestaram socorro. Uma mãe aqui em Cascavel, uma mãe não, demônia, né, do Jane da mulher lá, pegou e tacou fogo no colchão da casa com os filhos em casa. A intenção dela era matar os filhos e se matar ali. O problema que ela estava tendo com o marido, uma coisa assim. Então ela fechou os filhos dentro de um quarto, colocou o colchão lá no fogão e tacou fogo. E começou aquela
fumaceira, aquela coisa toda, né? Os meus alunos que moravam ali no prédio ouviram as crianças gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro, e ela se trancou e não queria abrir e tudo mais. Eles meteram pela porta e entraram para salvar, chamaram polícia e tudo mais, prestaram socorro. Evidentemente que não tem o que falar aqui, né, de inconstitucionalidade, de ilegalidade, uma vez que nesse caso entrou ali para prestar socorro. Veja que esse socorro ele pode ser inclusive para animais. Hoje a doutrina tem considerado que seria possível a entrada aqui para prestar socorro a animais que estejam em situação de maus tratos, alguma coisa nesse sentido, tá? A qualquer hora do dia ou da noite. Agora, no caso de ordem judicial, como por exemplo, o mandado de busca e apreensão domiciliar, aí a entrada só pode ser feita durante o dia, ok? Tá, aí vamos lá. Quando a Constituição trouxe esse direito, inicialmente essa proteção se referia apenas à casa onde a pessoa mora, tipo apenas onde ela reside mesmo, onde ela está lá com sua família, seus filhos e tudo mais. Veja que a proteção aqui, ó, ela não é do proprietário. Essa proteção na Constituição, ela é da privacidade. Então, aqui não importa se a pessoa que está morando na casa é ou não proprietária. Veja que a Constituição exige o consentimento do morador, ou seja, de quem está naquele momento, de quem mora naquela casa. Aí a questão é, será que casa para fins de inviolabilidade é apenas onde a pessoa reside? Inicialmente foi pensado dessa forma, mas não mais. Hoje, de acordo com a jurisprudência, inclusive com as leis, a casa é um conceito amplo e abrange, vou repetir aqui, bem importante, todo e qualquer compartimento privado, habitável, não aberto ao público, onde uma pessoa exerce as suas atividades pessoais ou profissionais com habitualidade. Então, hoje, para fins de inviolabilidade domiciliar, casa não é apenas onde a pessoa mora, apenas onde a pessoa reside, mas também se refere a todo e qualquer compartimento privado, não aberto ao público, onde a pessoa exerce atividades, tanto pessoais quanto profissionais com habitualidade. E daí desse conceito, então, de casa como sendo um conceito amplo, é que nós temos algumas divergências, né, e algumas tretas aí a respeito disso, e é isso que nós vamos enfrentar agora. Então, eu disse para você que casa é um conceito amplo, mas para se inserir dentro do conceito de casa, precisa se demonstrar algum tipo de vínculo de particularidade. Tem que, de alguma forma, ser um ambiente em que a pessoa vai exercer algum tipo de privacidade, alguma coisa que envolva a atuação privada. Aí a pergunta que vem é a seguinte, tá? Então, casa onde a pessoa mora, lá onde ela reside, né? Não tenha dúvida que é casa para fins de inviolabilidade. Mas e o pátio da casa? O quintal? O jardim da casa? Será que se considera como casa também para fins de inviolabilidade? E a resposta é sim. Então, vamos colocar aqui, ó, agora tem em vermelho. Então, o quintal da casa, ainda que não é onde a pessoa, né, tá ali com a porta fechada, ele não é um local aberto ao público. Então, por isso, ele entra aqui dentro do conceito de casa para fins de inviolabilidade. Sei lá, a edícula, né, que fica ali atrás da casa, no terreno, a adega aí para os mais ricos, né, que a doutrina fala, tudo isso está protegido dentro da inviolabilidade domiciliar. Então, por exemplo, tem o portão lá da casa e daí tem o jardim, daí vem a casa. Entrou nesse jardim, já está violando aqui o domicílio, ok? Tá. Claro que aqui não inclui, por exemplo, áreas abertas, eventualmente um terreno baldio. Aqui eu te explico um pouquinho mais. Não quer dizer que você possa ficar invadindo o terreno baldio. Não, porque é da propriedade de alguém. Você não pode ficar entrando no imóvel dos outros, mesmo que não exista uma casa ali construída.
Só que para ter a violação do domicílio, ou seja, para que haja aqui a violação da inviolabilidade domiciliar, dessa garantia da Constituição, tem que ter esse ambiente de privacidade. Então, se a pessoa entrar, né, num terreno baldio, ela não vai estar violando o domicílio, ela está invadindo a propriedade de alguém. Ela está invadindo, vai ter as suas consequências legais, mas ela não estará incidindo na quebra aqui da inviolabilidade domiciliar. Ok aqui? Porque não se considera aqui como domicílio. Quartos de hotel, motel, pensão. E aí, será que isso aqui é casa para fins de inviolabilidade? Aí você tem que anotar assim, ó. Enquanto ocupado, sim. Então, veja. Tá lá viajando, né? Aí pegou um hotelzinho, tá lá no hotel, pô, chegou cansado de viagem, tomou aquele banho, deitou lá, botou a televisãozinha, né? Aí naqueles quartos, naquele motelzinho lá, banheirinho, não sei o quê, entra alguém pelas portas. Que é isso? Lógico que tá violando aqui a intimidade e a privacidade das pessoas. Então, o quarto de hotel, o motel, a pensão, tá dentro do conceito de inviolabilidade. Lógico, desde que é ocupado, né? Então, o quarto do hotel por si só, ele não é protegido pela inviolabilidade. Mas se ele estiver ali no uso de alguém, se ele estiver ocupado, considera-se como casa para fins de inviolabilidade. Você só vai poder entrar naquele quarto, no caso de flagrante, desastre, prestar socorro, ou ainda por ordem judicial durante o dia, ok? Tá. Isso aqui, inclusive, você encontra previsão no artigo 150, parágrafo 5º, do Código Penal. Escritórios e consultórios profissionais. Aqui, vamos lá. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o escritório e o consultório profissional são, sim, considerados como casa para fins de inviolabilidade. Ah, professora, mas o escritório, às vezes, ou o consultório médico, ele é aberto ao público. Como assim? Ah, professora, você não vai lá no médico e daí você chega lá e entra na porta ali, não tem a recepcionista e tudo mais? Vou dizer, tem sim. Mas você já entra lá no médico e já sai entrando na sala do médico? É assim que funciona? Claro que não. Não é? Quando muitas vezes você entra num consultório médico, a porta pode estar aberta. Mas às vezes para você entrar no consultório do médico, geralmente faz o quê? Você chega lá, fala com a recepcionista, né? Dá teus dados, paga a conta, ou passa aquele planinho de saúde lá, né? Falando do consultório privado aqui, por exemplo, né? Vai lá, passa tudo tal cartãozinho e não sei o que. Aí na tua vez o médico te chama. Então quando o médico te chama, ele tá falando assim, ei, pode entrar. Você está entendendo? Então, equivale a casa para fins de inviolabilidade. Então, escritórios, consultórios profissionais, o escritório de advogado, inclusive previsto lá no Estatuto da Advocacia, é considerado como casa para fins de inviolabilidade. Há, portanto, esse vínculo de particularidade de privacidade. Ok? Tá. Vou só completar aqui, ó. Eu ia colocar na próxima, vou colocar aqui, ó. Não se enquadra no conceito de casa bares e restaurantes, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, porque justamente é aberto ao público. Então, ai, professora, mas eu vivo no bar, nossa, é que nem uma casa para mim. Eu vou tanto no boteco, que eu já me sinto assim em casa. Não é casa. Primeiro tá errado, né? Não é lugar de estar no boteco, né? Tá essas horas aí, tá errado isso aí. Mas segundo, que não dá para considerar como casa para fins de inviolabilidade, justamente porque é um local aberto ao público. As pessoas entram, saem de forma livre. Agora, vamos imaginar que você é o dono do bar. E daí você tem lá o bar, local aberto ao público, e dentro do bar você tem um escritório. Você atende de forma privada lá. Aí sim, aquele seu escritório deve ser considerado como casa para fins de inviolabilidade. Mas não o bar, o ambiente público, o restaurante em si. Ok? Beleza. Trailer, motorhome, barcos, cabine ou a tal da boleia de caminhão. E aí, é casa ou não é para fins de inviolabilidade domiciliar? Então, vamos lá. A doutrina constitucional vai se posicionar assim, ó.
O trailer, o motorhome, né, o barco, a cabine ou boleia de caminhão são também considerados como veículos, certo? Eles se locomovem, né? Não é algo imóvel, tem um bem móvel aqui. Então, para fins de inviolabilidade, eles devem ser considerados como casa se estiverem sendo usados em um ambiente de descanso, em um ambiente de privacidade. Então, por exemplo, você rico, né, tem um motorhome, porque motorhome, esses exemplos da doutrina eu falo sempre, os caras trazem exemplo da doutrina, mas que no Brasilzão mesmo quase não se aplica, né? Isso aí você vai ver nos filmes americanos, aqueles caras que moram no trailer, né? Moram no motorhome, que coloca lá o motorhome num camping e mora lá. Isso aí é coisa de filme americano, né? Você vê isso acontecer? Aqui na minha região não vê isso acontecer, não. Só os ricos que tem esse negócio de motorhome aí. Mas, enfim, a pessoa resolveu, rico, né? Que para comprar um motorhome no Brasil tem que ter dinheiro. Mas, assim, sou rico e não quero morar na casa, quero morar no motorhome. Tá bom. Aí a pessoa tá lá, reside lá, né? É onde ela mora, tem as suas coisas, faz suas coisas, beleza. É casa para fins de inviolabilidade. Agora, está dirigindo o veículo? Está dirigindo o motorhome, está dirigindo o trailer, ali é veículo. Então, por exemplo, imagine a seguinte situação. Vamos falar do trailer e do motorhome aqui, né? Tá lá transitando na BR. Aí a polícia rodoviária faz sinal lá para parar para fazer uma vistoria no veículo. Fazer vistoria no veículo. Beleza, vai ter que submeter a vistoria do veículo. Ah, mas é casa. Não, não é. Não é casa. Por quê? Porque naquele momento ele está transitando, naquele momento é veículo e se submete à regra como um veículo normal, porque justamente ele está em trânsito e tudo mais. Agora, diferente é esse motorhome, esse trailer lá no campo, parado, com você lá, fazendo um churrasquinho na frente, né? Entrando lá dentro, ficando de boa com a sua família, etc e tal. Aí lá naquela situação, deve ser considerado como casa para fins de inviolabilidade. E é isso que a doutrina considera, da mesma forma a situação dos barcos. Aí chegamos ao famoso caso aí da cabine ou boleia de caminhão, que é mais a realidade brasileira, né? Agora nós estamos falando de país Brasil aqui, né? E a boleia do caminhão, a cabine ali do caminhão, é casa para fins de inviolabilidade? Para o direito constitucional, você deve pensar da mesma forma como nós falamos do trailer do motorhome. Aliás, qual a diferença entre a boleia do caminhão e o motorhome para o caminhoneiro? Nenhuma. É ou não é? Imagine lá o caminhoneiro que está lá dirigindo seu caminhão. Né? Aquele caminhoneiro raiz, né? Estou falando caminhoneiro raiz aqui porque o exemplo fica mais divertido. Aquele caminhoneiro com a pancinha, é ou não é? Com aquela correntona, aquela corrente de ouro brilhando lá e tal. Claro, aquela aberto, né? Aberto, chamando lá no radinho, isso aqui, e mãozona pra fora, aquele tipão caminhoneiro. Tá lá, de repente a polícia rodoviária tem uma denúncia, alguma coisa, e o caminhão com as características, opa, pi, para aí, preciso revistar o caminhão. Revista caminhão. É a casa do caminhoneiro. Não, moço, não. Aqui não tem ambiente de privacidade, aqui é um veículo que se sujeita à inspeção veicular. Vai poder vistoriar, não tem o que dizer. Agora, diferente, meu amor, é a situação do caminhoneiro que dirigiu a estrada toda, o rebite já passou os efeitos e ele resolveu então descansar, que é o certo, né, seu caminhoneiro? Aí o caminhoneiro vai lá, para num posto, pega aquele bifão, né? Pega aquele bifão, aquela salada querida e tal, passou no buffet, come, tomou o banho dele, não é? Tem os chuveiros lá, os negócios nos postos, toma o banho dele, vai lá na sua cabina, tem até cortininha, né? Cortininha, tchá, fechou a cortininha, relaxou ali, dormiu sossegado. Moço, se aquilo não é ambiente de privacidade, eu não sei o que é. Não sei o que é, então. Então, claro que nesse caso, nessas condições, a gente tem uma situação de privacidade, de intimidade, que para o direito constitucional deve sim ser protegido pela inviolabilidade domiciliar. Só que daí nós temos um problema. Qual que é o problema? O STJ, ao julgar um caso específico envolvendo a discussão do crime de porte ou posse de arma, entendeu que a arma apreendida na boleia do caminhão
constitui em crime de porte de arma e não de posse de arma. E a diferença básica, né, não sou professor aqui de direito penal, mas entre nós, a diferença básica aqui entre o crime de porte e de posse é onde você está com ele. Então, o porte, se você está fora de casa, e a posse quando você está dentro lá da sua residência, do seu local de trabalho, etc. Aí, nesse caso aqui, ó, como que fica a situação, então, do caminhoneiro? É crime de porte ou é crime de posse? Entendeu o STJ que seria crime de porte de arma, entendendo daí, neste caso, que a boleia do caminhão não deve ser considerado como casa para fins de inviolabilidade domiciliar. Por isso eu trago, inclusive, a jurisprudência do STJ aqui para você ver como que o STJ decidiu. Então, aqui o agravo, tal, né? Estatuto do Desarmamento, o artigo 14 da lei específica aqui. Apreensão de arma de fogo no interior de veículo automotor utilizado como meio de trabalho. Então, entendeu aqui o STJ que o caminhão não é extensão de local de trabalho, tipificação do porte ilegal de artefato bélico, abolisse o crime, né, não alcança o delito de porte ilegal de arma de fogo. Então, olha aqui que diz aqui mais especificamente. O caminhão é instrumento de trabalho do motorista, assim como, mutatis mutandis, a espátula serve para o artesão. Eita, que o STJ, quase uma poesia isso aqui, né? Tá. Portanto, não pode ser considerado extensão de sua residência nem local de seu trabalho, mas apenas um meio físico para se chegar ao fim laboral. Então, já que ele é o meio para se chegar ao fim ali, ele não deve ser considerado, então, como casa para fins de inviolabilidade. Por isso, entendeu que a arma de fogo apreendida no interior da boleia do caminhão tipifica delito de porte ilegal de arma. E agora, professora, é casa ou não é casa? Vai depender de como a banca construir a questão. Nós temos a referência de uma questão da CESP a respeito desse tema, que foi cobrada na prova da Polícia Rodoviária Federal e na disciplina de Direito Processual Penal. Nem foi cobrada aqui, foi no Direito Penal, sei lá o que foi, mas não foi nas questões de Direito Constitucional, que trouxe uma situação do caminhoneiro. E o gabarito preliminar da questão considerava como certa a questão ao se considerar a cabine como casa para fins de inviolabilidade. Então, para a banca, inicialmente, a cabine do caminhão a boleia deveria ser sim considerado como casa para fins de inviolabilidade domiciliar. Só que tiveram diversos recursos dessa questão, alegando justamente essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, entendendo, neste caso aqui do porte de arma, que não era crime de posse, e sim de porte. E por isso a banca, considerando a divergência aqui do direito constitucional e da posição do STJ, decidiu por anular a questão. Então veja que a banca não mudou o gabarito para dizer, então a cabine do caminhão não é casa. Ela preferiu anular a questão justamente pela divergência que existe aqui na doutrina e nas posições, então, da própria jurisprudência. Ok? Então, para a tua prova lá, né, da lei de porte de arma, se tiver aí no seu edital, você já sabe que para o STJ não é casa para fins de inviolabilidade. Então, se ele perguntar conforme a STJ, você sabe que aqui não é casa. Mas para o direito constitucional, considerando essa situação específica do caminhoneiro estar no seu momento de descanso, no seu ambiente de repouso, no seu ambiente de privacidade, para o direito constitucional deve sim ser considerado como casa, porque eu também não consigo ver diferença entre a boleia do caminhão aqui e o motorhome ou o trailer, né, nos casos que a doutrina considera também como casa para fins de inviolabilidade. Ok aqui? Muito bem. Então essa é a jurisprudência, é o que nós temos hoje de discussão e doutrinária e nas provas a respeito do conceito de casa. Para você, Juninho é aquele que está começando, sabe? Iniciando aí o mundo do saber. Juninho, só lembra que casa não é apenas residência. Casa não é apenas onde a pessoa mora, não é apenas onde ela está lá com a sua família, onde os boletos chegam. Não é apenas isso. Casa é todo e qualquer compartimento habitável, privado, não aberto ao público, onde a pessoa exerce atividades pessoais ou profissionais. Por isso, casa pode ser, sim, onde a pessoa reside, inclui ali o pátio, o jardinzinho da casa, a edícula, a adeguinha, tudo aquilo que envolve o ambiente da casa. Também se considera quarto de hotel, né, um motel naquele ambiente de privacidade, né, a pensão onde a pessoa exerce ali o seu momento de privacidade, ainda que em caráter temporário. Só que só vale se estiver ocupado. Se não houver ocupação, não é considerado como casa para fins de inviolabilidade.
Escritórios profissionais, consultórios médicos equivalem a casa para fins de inviolabilidade. Ah, o bar, o boteco, o restaurante. Aí não, meu amor. Mesmo que você fique direto lá no boteco, não é casa para fins de inviolabilidade, justamente por ser um espaço aberto ao público. Trailer, motorhome, barco, a cabina, como regra, é casa para fins de inviolabilidade. Está em movimento, está se deslocando, se submete à inspeção veicular como um carro, um veículo normal.